Olá pessoal, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos com uma aula de matemática e iremos falar sobre figuras semelhantes. Eu sou o professor Fabiano, Escola Franklin Moreira Xavier. Vejamos. Figuras semelhantes. Observe os mapas que trazem as localizações dos pontos extremos do Brasil. Aí temos o ponto aí o norte, que é o C, o sul, o D, o leste, o B, o oeste, o A, e as cidades que são São Luís e Salvador. Então vamos aí, através desses mapas, descobrir o que é uma figura semelhante. Então iremos ver, já começar com os mapas. Temos aí os 3 mapas falados anteriormente. São os mapas das regiões do Brasil, como vocês acabaram de ver. E esses mapas, eles são, vocês olhem aí que eles são parecidos, não que tem nenhum tem outro. A única diferença aí é o tamanho deles. Então temos o mapa 1, o mapa 2 e o mapa 3. Todos são da mesma coisa, né? Os pontos extremos do Brasil, como nós já acabamos de ver, o ponto A, o ponto B, o C e o D aí expressado por umas retas. E também temos aí as cidades, né, de São Luís e Salvador, que são representadas aí, São Luís pelo ponto F e Salvador pelo ponto G. E nesses mapas também trazem ângulos, né? Tem o ângulo A, o ângulo alfa e o ângulo beta e o ângulo gama. São essas letrazinhas gregas que fica nesse espaçozinho aí do encontro das segmentos de retas dos extremos aí do Brasil. Então aí você pode ver que são assim, a gente vê que são mapas iguais, né? Semelhantes, mas são diferentes no tamanho. Então o que faz uma figura ser semelhante? Será que é o tamanho? Será que é a aparência? Então a gente vai hoje ver o que é que faz nós dizermos que uma figura matematicamente ela é semelhante. Vejamos. Aí mais detalhado só a explicação do mapa. Então veja aí. Esse mapa ele nos temos aí o ponto AB, que é a distância do extremo oeste ao leste do Brasil, né, que é o ponto A, que vai daqui, aqui, ó. Temos o ponto CD, que é a reta que vai daqui a aqui, que é o extremo norte ao extremo sul do país, né? Aqui é o C aí é o norte e o D é o sul. Enquanto que o A é o leste e o A é o oeste, enquanto que o B é o oeste. Então temos essas daí. E também temos os pontos F e G, e tem a retazinha aí que são os pontos que representam a distância entre as cidades de São Luís e Salvador. E os ângulos, né, que eu acabei de falar, mas aí só tem um, mas nos mapas anteriores a gente pôde ver os 3 ângulos que formam aí o encontro de reta. Então essas são as respectivas informações que o mapa traz. Então, com o auxílio de uma régua, nós podemos medir essa distância desses pontos que acabamos de ver. Vejamos aí já elas numa tabelazinha em medida. A distância AB do mapa 1 é 4,2 centímetros, isso medido com uma régua. A distância do mapa 2 é 4,9 e a distância AB. A distância AC do mapa 2, do mapa 3, é 6,3 centímetros. E também a distância FG, que é a distância das cidades. Tem aí a do mapa 1, a do mapa 2 e a do mapa 3. E também, pessoal, com a ajuda de um transferidor,
nós podemos medir o ângulo desses mapas, né? O que é o transferidor? É um objeto que mede ângulos. Então nós temos os respectivos ângulos já medidos, né? Que todos, vocês notem aqui, ó, que são 80 graus. Então as informações que esses mapas trazem são essas, né? Os ângulos eles são iguais. Ó, todos os ângulos são iguais dos três mapas. E as medidas que nós tiramos aí com a régua, essas medidas que foram indicadas no quadro, para eles serem semelhantes, elas têm que ser proporcionais. O que é ser proporcionais? As medidas de segmentos de reta correspondentes, que é as que estão em cada mapa, têm que ser proporcionais. O que é proporcionais? Se nós pegarmos a medida do mapazinho aí, a medida AB, e dividirmos por a medida do FG, que é 1,2, como está representado aqui embaixo, ó, vai dar 3,5. Nós pegarmos a medida do mapa 2 e dividirmos por a sua a medida lá do FG, que é a distância das cidades, também vai dar 3,5. E do mapa 3 também vai dar a mesma coisa. Então, logo, todas essas medidas elas são proporcionais, né? A razão é a mesma para todas, né? Quando eu divido, eu encontro uma razão, eu encontro um número que é o mesmo para todos. Então, quando eu faço essa divisão, eu encontro aí um número que vocês veem que são o mesmo número, né? Então, logo, eles são proporcionais. Isso é que faz com que a figura seja semelhante. Além da visualização, eu vejo que elas indicam as mesmas, tem o mesmo formato e tem que ter essas características matematicamente. Os ângulos serem correspondentes, né, ter as mesmas, os ângulos correspondentes ter as mesmas medidas, serem iguais, e os segmentos de reta também correspondente porque é de cada mapa, tem que ser proporcionais. O que é ser proporcionais é ter a mesma razão. E como que eu encontro a razão? Dividindo. Também às vezes, quando o número não dá para dividir, você simplifica esse número, faz a simplificação dessa fração, e essa simplificação, esse número que você encontrou vai ter que ser o mesmo para todos os outros que você simplificou. Então isso vai fazer com que a minha figura seja semelhante. Vejamos a seguir. Temos aí essa figura, tá? Representada aí na malha quadriculada. A figura de um barquinho, a qual nós temos aí a ampliação, né? Temos um barquinho aí, esse azul aí menor, e temos esse vermelho aí maior. Ele foi ampliado. Veja que a forma, né, o formato dele é o mesmo. Tá certo? Você veja que temos aí um barquinho com o mesmo formato. Ó, esse barquinho aqui, você olha que era um quadradinho na malha quadriculada, né, aqui. E aqui nós fomos para dois, né? Então aqui vale 1, aqui vale 2. Aqui vale 2, aqui foi para quanto? Né? Foi para 4, né? Foi para 4. E assim são todas as outras medidas. Os ângulos formados, se você for medir com o transferidor, são os mesmos, tá certo? Esses ângulos aqui, ó. Não importa o tamanho que a figura se torne, mas os ângulos vão ser os mesmos. E existe uma proporção, né? Veja que se eu pegar aqui essa medidazinha aqui de cima, que vai ser
vai ser, se eu pegar essa medidazinha aqui, que nós vimos que é 1, que é 2, aí aqui é 1, e aqui é 2, aqui é 4, veja que são proporcionais. 1 sobre 2, então, já não dá nem para simplificar, o que poderia fazer era dividir. E aqui 2 sobre 4. Então, se eu simplificar por 2, né, eu vou achar o quê? 1 meio. Note que aqui é 1 meio e aqui é 1 meio. Note que a razão é a mesma. Se eu dividir aqui, vai dar 0,5 aí. Aqui também vai dar 0,5. A razão é a mesma. Por isso essa figura são semelhantes, tá? Então tem que ter essas características para serem semelhantes. Além da aparência, né? Além da forma, ter a mesma forma. Não importa o tamanho, mas ela tem que trazer essas características para dizer que é semelhante. Então, um ótimo dia a todos. Façam os exercícios com bastante atenção. Fiquem com Deus.